Bom dia, terceiro ano, beleza? Tudo certo com vocês? Bom, como eu havia dito antes para vocês, hoje nós vamos pegar a parte de revisão de todo o conteúdo que nós tivemos até aqui, capítulos 28, 29 e 30. Então, vamos relembrar todo esse conteúdo aí que nós tivemos, vamos ver novamente algumas coisas, alguns pontos importantes. Vocês podem posteriormente tirar as dúvidas que ainda restam aí com relação a todo esse conteúdo que nós vimos. Então, nós vamos relembrar e tudo isso vai ser importante para a prova de vocês. Então, peço que prestem bastante atenção no conteúdo, no que eu vou falar novamente. Vou fazer uma revisão bem rápida desse conteúdo, só para que vocês possam lembrar novamente de tudo aquilo que foi falado, de todos os exercícios que vocês fizeram, de todas as videoaulas que vocês tiveram também. Então, nós vamos relembrar tudo isso daí. A aula de hoje, então, ela vai ser um pouquinho mais comprida, um pouquinho mais longa, porque nós vamos pegar tudo isso daí, embora eu vá falando aí rapidamente sobre cada tópico, sobre cada ponto. Eu vou precisar falar todos os capítulos 28, 29 e 30, então vai demorar um pouquinho essa aula, né? Vai ser um pouquinho mais longa do que o habitual, então não durmam, fiquem aí, prestem atenção, porque será importante aí para que vocês consigam fazer a prova de vocês com tranquilidade, beleza? Então, vamos lá, começando aqui, né, capítulo 28, capitalismo e o cenário geopolítico contemporâneo, a geopolítica, um campo interdisciplinar, essa geopolítica que vai determinar aí essa interação entre os países, né? Então, esse campo aí de interação entre os diversos países vai ser campo balizado pela geopolítica, né? A Segunda Guerra Mundial, a emergência dos dois mundos, né? Ao fim da Segunda Guerra Mundial, nós vimos que ao fim dessa Segunda Guerra Mundial, lá em 1945, surgem ali duas grandes potências, né, que saíram vitoriosas desse conflito. De um lado os Estados Unidos, do outro lado a União Soviética. Então esses dois países saíram bem fortes desse conflito, dois vitoriosos nesse conflito, e com isso aí vai ter a emergência aí de dois mundos, um período ali conhecido como Guerra Fria, que mais à frente nós vamos falar mais detalhadamente. Então, surge aí essa emergência dos dois mundos, né? A Guerra Fria surgindo ali nesse cenário mundial, dois polos de poder, de um lado a União Soviética, de outro lado os Estados Unidos, de um lado o sistema capitalista, do outro lado o sistema socialista, e esses dois mundos tentando influenciar aí o poder, né? Tentando mostrar o seu poder para o mundo, tentando ter a hegemonia mundial. Então, essa foi a característica aí desse período que nós vamos ver detalhadamente mais à frente, ok? Então, vamos esmiuçar mais detalhadamente isso aí posteriormente. O pós-guerra e a emergência das superpotências, né? Está lá na página 455, o keynesianismo e a emergência dos Estados Unidos. Nós vimos um pouco sobre a questão do keynesianismo, que foi uma doutrina econômica, e esse keynesianismo ele visava justamente preparar a economia dos Estados Unidos, né, para esse período, para tornar essa economia mais forte, né? E como que isso foi feito aí, essa preparação da economia estadunidense para se tornar cada vez mais forte. Então, com o keynesianismo, houve uma intervenção direta do Estado na economia. Então, era uma intervenção direta. O Estado ele ele fazia, né, ele intervia com medidas fazendo medidas intervencionistas ali, sobretudo pedindo para as empresas reaplicarem seus lucros, né, na economia estadunidense para poder fazer girar essa roda da economia. Então, isso aí foi um ponto importante que fez com que a economia dos Estados Unidos, nesse período, crescesse bastante. Então, ali uma intervenção direta aí do Estado, obrigando então, os meios de produção a reaplicar seus lucros, né, criando aí, consequentemente, mais postos de trabalho, aumentando aí a renda, né, a distribuição de renda de toda essa produção para a população, né? Então, se aumenta ali os postos de trabalho, aumenta-se também a distribuição de renda, porque mais pessoas estão trabalhando, mais pessoas estão recebendo ali, oferindo salários, e com isso acaba girando cada vez mais forte essa roda da economia. Isso faz com que a economia cresça de fato bastante, né? Um projeto ali de intervenção estatal, né, dos Estados Unidos. Na página 456, falamos também sobre a ascensão, sobre a criação da ONU, a Organização das Nações Unidas, que é um importante
organismo geopolítico internacional e que foi criado ali, sobretudo porque o mundo já vinha de dois grandes conflitos, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, ele teve o intuito ali, a criação dele foi principalmente ali para manter a paz, incentivar a cooperação entre as nações, né? Então esse foi o intuito principal da ONU, justamente para poder garantir a paz nesse período, né? Porque o mundo já vinha ali de dois grandes conflitos e se precisava-se sim, né, manter a paz ali. Então foi uma forma ali de garantir, né, que um organismo geopolítico atuasse a nível internacional e fizesse ali de fato, né, a mediação entre as nações para evitar os conflitos, né? Então uma forma ali de utilizar ali uma geopolítica mais branda, né, de evitar o uso do poder bélico, né? Então é uma forma ali geopolítica, foi uma forma geopolítica criada justamente para poder evitar novos conflitos posteriores aí à Segunda Guerra Mundial. A ascensão soviética ali e a ordem bipolar, também na página 456, nós temos ali a ascensão soviética, né? A União Soviética, que surgiu ali como grande ator geopolítico mundial, tinha um poder militar bélico muito grande e foi inclusive aumentando esse poder bélico, né? Posteriormente criando a bomba atômica, participando da corrida armamentista, da corrida espacial, e com isso aumentando muito a sua influência geopolítica, não só regional, como também mundial. Okay? Então, surge ali a União Soviética como um grande ator geopolítico mundial e com um sistema econômico antagônico ao sistema econômico capitalista, né? Então, um sistema socialista, diferente ali do sistema capitalista. Então, nós vamos ver mais à frente como que esses dois sistemas ali eles conviveram nesse período e como que cada um aí se portou ao longo aí desse contexto histórico. Certo? Página 458, sistemas econômicos dominantes no pós-guerra, um sistema capitalista aí que ele vai ter a sua origem lá na Europa, principalmente, ali desde o século XV, século XVI, onde nós tivemos ali o surgimento do capitalismo comercial, com as grandes navegações, com a expansão marítima. Posteriormente, tivemos o capitalismo industrial ali, motivado ali pela Revolução Industrial. Depois, e mais atual, o capitalismo, né, monopolista ou financeiro, né, esse sistema que vai ser onde vai ter ali características ali de monopólio, né, algumas empresas dominando grande parcela do mercado, por isso que por isso que é capitalismo monopolista, né? Porque tem algumas empresas, como é o caso de grandes conglomerados, né? A gente já conhece, já ouviu falar, Nestlé, né? GlaxoSmithKline, que tem também diversas empresas, tem a Pepsi, né? A PepsiCo, PepsiCo, né? Que tem aí também diversas empresas dentro ali de uma empresa só, então monopolizando diversas parcelas ali do mercado, né, tendo ali um mercado praticamente dominado por essas empresas, né, Coca-Cola, enfim, diversas empresas que vão ter essa característica monopolista. Então, por isso que esse sistema vai ser caracterizado como um sistema monopolista ou financeiro, né, concentração de capital nas mãos de poucos, de um número reduzido de empresas. Falamos também sobre a DIT, página 460, importantíssimo também. A DIT que teve aí diferentes características de visão internacional do trabalho, que vai descrever ali, que vai mostrar como que é a interação comercial entre os países, né? Então temos ali, principalmente lá no período colonial, né, no capitalismo comercial, as colônias, né, mandando ali produtos produtos primários, né, pedras preciosas, madeira, produtos agrícolas, tropicais, enfim, então eles mandavam isso para as metrópoles, e as metrópoles mandavam produtos manufaturados. Depois tivemos ali o dito no capitalismo industrial, com as colônias, né, mandando ali minérios e produtos agrícolas as metrópoles produtos industrializados. E o último agora que nós temos, que é a DIT do capitalismo monopolista, é que nós vamos ter diferentes características também, matérias-primas, produtos agrícolas e industrializados dos países subdesenvolvidos e dos países desenvolvidos. Nós vamos ter ali manufaturados, nós vamos ter tecnologia, nós vamos ter também aportes financeiros, né, dinheiro, enfim, capital. Então temos essa característica
da DIT, da Divisão Internacional do Trabalho, que vai mudando ao longo do tempo. Então, o Brasil hoje ele vai estar inserido, né, nessa DIT aí, desse capitalismo monopolista, fornecendo também produtos agrícolas, produtos primários, mas também produtos industrializados, porque o Brasil é um país industrializado. Então, vamos ter essa característica. E tem países que são pouco desenvolvidos, países que têm pouca industrialização, que vão fornecer praticamente ali matérias-primas e vão comprar produtos ali industrializados dos países centrais, né, dos países desenvolvidos. Beleza, pessoal? Então, essa característica aí da DIT, então, essa interação comercial entre os países, como que se faz essa interação comercial entre os países. Aspectos fundamentais do capitalismo, importante, página 461, né, os aspectos que vão balizar o sistema capitalista, que vai caracterizar o sistema capitalista, esse sistema, essa economia de mercado. Então, sociedade dividida em classes, nós temos as classes dos empresários, nós somos donos do capital, nós temos ali as classes dos empregados assalariados, dos servidores públicos, ou seja, divisão de classes ali nesse sistema capitalista, nessa economia de mercado, predomínio da propriedade privada, né? Se você quiser abrir uma empresa, abrir uma padaria, né? Essa propriedade será sua, uma propriedade privada, né? Você é detentor, é dono, e o lucro oferido vai ser para você, é seu aquele lucro oferido, né? Então, a propriedade ali é privada, no sistema capitalista tem essa característica. O Brasil, enquanto um país capitalista, tem essa característica. Se nós quisermos abrir uma padaria na esquina, a gente consegue abrir essa padaria e essa padaria vai ser nossa, não vai ser do Estado. Esse lucro vai ser nosso, não vai ser do Estado. A gente vai determinar o que vai ser produzido e não o Estado. Beleza? Seguindo aí para a página 462, busca do lucro e acumulação de capital. No sistema capitalista nós temos isso, né? A busca incessante do lucro, de acumulação ali desse capital, né? Você quer vender cada vez mais para oferir cada vez mais lucro, para ter cada vez maior retorno desse capital investido. Economia de mercado, lei da oferta e da procura, né? Então, essa é a característica desse sistema capitalista, livre concorrência. Então, temos aí essa característica do sistema capitalista. Beleza, pessoal? Então, essas daí são as características do capitalismo, como eu disse para vocês, importante que também o sistema socialista, as características, sociedade sem divisões de classe, não existe ali uma classe mais alta, uma classe mais baixa, não existe ali trabalhadores, né, assalariados, empresários, não tem essa característica, todos ali são balizados, todos ali são equiparados, né? Então, nesse socialismo, essa característica, né, no sistema socialista, socialização dos meios de produção, né, os estabelecimentos comerciais, indústrias, todos os meios de produção pertencem à coletividade, pertencem ali a todos, né? O Estado vai ser detentor e o Estado vai destinar tudo isso, né, ao bem comum, ao bem coletivo dessa população, ok? Economia planificada e controlada pelo Estado. O Estado vai controlar o que produzir, quando produzir, onde produzir, de que forma produzir. Isso é uma economia planificada. O Estado planeja tudo, né? Tudo é feito pelo Estado, né? Os meios de produção são do Estado. A padaria da esquina é do Estado. O Estado vai determinar a quantidade que vai produzir, a quantidade de matéria-prima que vai comprar, quanto a quantidade que vai armazenar, enfim, o Estado controla toda essa produção. Beleza, galera? Então, essas são as características do sistema socialista. Então, vimos aí essas duas características, tanto do capitalismo quanto também do socialismo. Do mundo bipolar, a multipolaridade, capítulo 29. Também importante, né, nós compreendermos aí essa caracterização desse mundo multipolar, né? Página 467, as rivalidades entre as superpotências no pós-guerra. Temos aqui os Estados Unidos e o Plano Marshall. O Plano Marshall é importante, vamos falar um pouquinho sobre ele. Vamos lá. Galera, o Plano Marshall, ele teve um intuito ali, principalmente, de levar o sistema capitalista ali para a Europa e impedir que a Europa acabasse ali se virando para o lado socialista, né? Então, o Plano Marshall foi um plano de investimentos de grande aporte financeiro
por parte do governo dos Estados Unidos, para poder justamente frear e evitar o avanço do socialismo sobre a Europa. Então, os Estados Unidos, né, que tinham uma grande economia, que saíram como grandes vitoriosos aí dessa Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos que tinha uma grande parcela da produção mundial à época, porque a Europa foi destruída, a Europa que era industrializada foi destruída, o Japão que era industrializado foi destruído, então os Estados Unidos mantinham ali uma grande produção industrial. E os Estados Unidos, então, detentor de uma grande quantidade de dinheiro, porque o mundo precisava comprar, comprava dos Estados Unidos, os Estados Unidos lançam um plano Marshall e falam o seguinte lá para a Europa: olha só, nós vamos destinar um grande aporte financeiro, uma grande quantidade de dinheiro para que vocês consigam se reconstruir, para que vocês consigam se reindustrializar. Em compensação, vocês vão garantir aí que o sistema econômico socialista se mantenha, o sistema econômico capitalista, perdão, o sistema econômico capitalista se mantenha e evite que o sistema socialista avance. Então, foi uma forma aí de garantir a hegemonia nessa parte ali da Europa Ocidental, sobretudo, né? Então, os países começaram ali a pegar toda essa montanha de dinheiro, né? Esse aporte vultuoso ali financeiro dos Estados Unidos e começaram a se reindustrializar, começaram a se reconstruir com a ajuda dos Estados Unidos, com o plano Marshall, que foi a destinação de muito dinheiro para a reconstrução desses países. Até mesmo o Japão, né, que foi destruído ali pelos Estados Unidos, também recebeu um grande aporte financeiro também para poder reconstruir o seu território, para que ele pudesse se reindustrializar. Então, o plano Marshall teve esse intuito aí, foi uma forma aí geopolítica, né, utilizando o poder econômico dos Estados Unidos para poder manter a sua hegemonia e fortalecer o sistema capitalista, né? Então, os países acabaram aí se reindustrializando, os países da Europa Ocidental acabaram se reindustrializando devido a grande parte desse aporte financeiro que foi recebido dos Estados Unidos. A influência soviética no leste europeu, página 468, o leste europeu, que foi ali a área de influência da União Soviética, os países que estavam ali bem próximos da União Soviética, os países do leste europeu, foram os países que sofreram que acabaram sofrendo grande influência do lado da União Soviética, né? Então, nós tivemos ali diversos países, né, do leste europeu, da Europa Oriental, que estavam alinhados ao socialismo, e os outros países da Europa Ocidental, aqueles que receberam muito dinheiro do Plano Marshall, eles ficaram alinhados ali com o sistema econômico capitalista, né? Então, a influência ali no leste europeu, nós temos até inclusive um mapa aí na página 468 que mostra bem essa área de influência ali da União Soviética, né, nesse leste europeu, que caracterizava inclusive ali a cortina de ferro, uma área ali que separa os países socialistas dos países capitalistas. A Guerra Fria em si, lá na página 469, essa disputa pela hegemonia mundial, como eu havia falado lá no início dessa revisão, né, a disputa por essa hegemonia mundial, de um lado o sistema capitalista, do outro o sistema socialista, de um lado os Estados Unidos, do outro a União Soviética, e essa disputa para mostrar para o mundo qual sistema econômico era melhor, qual país tinha ali o poder e conseguiria influenciar o mundo aí geopoliticamente. Então, nesse mundo bipolar, nós tivemos então essa caracterização aí nesse período aí de Guerra Fria desses dois polos de poder, de um lado a União Soviética, do outro os Estados Unidos, né? Posteriormente nós veremos aqui que durante essa Guerra Fria tivemos aí a corrida armamentista, né? Como que eles iriam influenciar o mundo nesse período, mostrando poder militar, poder bélico, né? Correndo aí para poder descobrir novas armas, desenvolver novas armas mais avançadas, mais poderosas, que quando conseguisse percorrer uma trajetória maior para poder alcançar o seu inimigo. Então, aí, essa foi a caracterização da corrida armamentista, e dentro dessa corrida armamentista, nós tivemos aí a formação de importantes alianças militares. É o caso da OTAN, que até hoje existe, né? A Organização do Tratado do Atlântico Norte, que vai pegar aí os países
que estavam aliados aí com o capitalismo, né? Estados Unidos, Canadá e países da Europa Ocidental. Então, esses países aí se aliaram, né? Se uniram para poder falar o seguinte: olha, se qualquer nação nos atacar, nós vamos responder com a força conjunta de todos esses países. Então, foi uma forma ali de, né, causar uma intimidação, de unir forças, né? Então, ali a organização do Tratado do Atlântico Norte teve esse intuito ali geopolítico de mostrar um forte poderio militar através da junção de todas essas forças armadas. Do outro lado, né, enquanto um fazia uma coisa, o outro tentava fazer um melhor ou parecido, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia, que teve o mesmo intuito, né, para a união dos países ali do leste europeu, né, com o mesmo intuito de formar uma aliança e de proteção mútua do seu território, né, de proteção mútua em caso de ataque. Então, essa aí foi uma forma também de garantir esse poder bélico, né? Esse poder que nesse período era desenvolvido, né? Nessa corrida armamentista, e atrelada a essa corrida armamentista a junção de forças entre esses países. A Guerra Fria e a corrida espacial, né? A corrida espacial, né, esteve ligada intrinsecamente aí nesse processo aí nesse período de Guerra Fria, e nessa forma aí de mostrar poder entre as nações do mundo. Então, entre União Soviética e Estados Unidos. E a corrida espacial, né, ela começou ali ela se caracterizou principalmente quando a Rússia envia seu primeiro satélite aí ao espaço, no Sputnik 1. Depois teve o Sputnik 2, que foi a primeira viagem tripulada por um ser vivo, né? Foi um cachorrinho para o espaço, né? Então, foi a primeira viagem tripulada. Com esses avanços soviéticos, né, lançando satélites, mostrando ali seu poderio aeroespacial, os Estados Unidos vão lá, colocam um homem na Lua, mostrando ali que era melhor, mostrando que tinha um maior desenvolvimento tecnológico na área aeroespacial, e mostrando ali para o mundo que, né, era o mais forte, era uma forma ali de mostrar poder, de mostrar, né, de persuadir o mundo dentro desse mundo multipolar, né, de persuadir o mundo ali: olha, o meu sistema econômico é melhor, né, se alie a mim que você vai se dar bem. Então, essa foi a característica aí desse período aí de corrida espacial também, né, de corrida aeroespacial, corrida armamentista, corrida aeroespacial, o tempo todo um tentando mostrar que é melhor do que o outro, o tempo todo um tentando desenvolver uma tecnologia melhor que o outro, para poder mostrar para o mundo ali quem é que estava melhor, quem é que mandava, né? Então, essa era uma forma aí desses países fazerem, mostrarem seu poderio para o mundo. Beleza, galera? Então, vimos aí um pouco sobre isso. Na página 476 fala um pouco do espaço e cartografia, né? Como que a cartografia avançou, como que a criação de mapas avançou com a corrida aeroespacial, né? Uma vez que foram utilizados aeronaves que faziam fotografias aéreas, né? E iam mapeando todo aquele território abaixo. Posteriormente, com o lançamento de satélites que passaram a fazer esse mapeamento orbital, né, da superfície terrestre. Isso, inclusive, vai influenciar um projeto chamado Radam Brasil, que mapeou os recursos naturais de todo o Brasil, mapeou todo o relevo brasileiro, então foi muito importante para o Brasil também. Então, vimos aí essa característica também da corrida aeroespacial, que influenciou o mapeamento, né, a cartografia, essa ciência da geografia que estuda aí os mapas, né? Então, foi muito importante, certo? O colapso do socialismo e o fim da Guerra Fria, página 478, né? Esse socialismo que, na realidade, não condizia, o socialismo real, que, na verdade, não condizia com aquele socialismo utópico, né? Com aquele socialismo que era apregoado, né? Então, isso vai caracterizar muito aí, o fim do sistema socialista, né? O colapso, melhor, do socialismo, sobretudo devido aos imensos gastos militares, né, na área bélica. Então, a produtividade, o sistema produtivo da União Soviética ficou muito obsoleto, porque se investia muito em armas, se investia muito na corrida aeroespacial, mas se investia pouco na indústria do país, né? Então, com isso, a indústria começou a perder produtividade e competitividade com as indústrias de outros países, a Europa se industrializando, a Europa Ocidental se
industrializando, os Estados Unidos cada vez mais desenvolvendo a sua indústria e a União Soviética esqueceu, né, empenhou muito dinheiro na indústria bélica, empenhou pouco na indústria da produção nacional, né, de bens e serviços, né, de bens de consumo, enfim, de bens de capital, e isso fez com que também viesse ali ao colapso, a insatisfação popular, né, devido ali uma parcela da população, principalmente ali os militares, né, os servidores públicos sendo mais abastadas, né, o que não deveria acontecer, né, sendo mais abastadas, e uma outra parcela da população, uma grande parcela, né, com menos recursos. Então isso gerou também uma grande insatisfação popular, e isso fez com que tudo isso fez com que esse sistema acabou ali entrando em colapso no fim ali da Guerra Fria, já na década de 90, né, entre a finalzinho da década de 80 e início da década de 90, de 1990. Beleza, galera? Então vimos isso daí, a nova ordem, o mundo bipolar. Temos aí nesse novo mundo, né, nesse mundo bipolar, o surgimento de grandes nações, né, de importantes nações que iriam influenciar, né, nesse mundo atual, nesse mundo contemporâneo, que influenciariam esse mundo contemporâneo. Temos então aí a ascensão de outros atores internacionais que não eram somente Estados Unidos e União Soviética. Então tivemos o surgimento aí dos países da Europa Ocidental, né, os Estados Unidos se mantendo, a Rússia se mantendo, surgindo o Japão como grande economia mundial, que foi durante muito tempo a segunda maior economia do mundo, os países emergentes surgindo nesse cenário geopolítico mundial atual. Enfim, tivemos aí o surgimento da China, né, como grande ator geopolítico mundial, hoje em dia a segunda maior economia do mundo. Então, temos aí o surgimento desses grandes atores nesse cenário geopolítico mundial. Beleza, galera? Vamos lá. Capítulo 30, iniciando aqui capítulo 30. Grandes potências econômicas e potências emergentes no cenário multipolar. Então, vamos ver um pouquinho sobre as caracterizações de cada uma dessas potências, dessas grandes potências que já são consideradas grandes potências, principalmente os Estados Unidos, os países da União Europeia, a Alemanha, a França, e vamos ver também os países, os BRICS, né? O que são os BRICS? Nós vimos lá que os BRICS são os países ali emergentes que estão em vias de desenvolvimento, nesses países emergentes que vão ter que tem essa sigla BRICS, porque vai ser caracterizado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né, os 5 países aí que têm essa característica de estarem em vias de desenvolvimento, né, então tem essa caracterização aí, e são importantes atores geopolíticos atuais, né, na atualidade, né, aí vai ter essa característica. Estados Unidos da América, né, vamos falar exclusivamente agora sobre os países, como nós já vimos, então vou fazer aquela recapitulação, aquela releitura rápida aqui para que vocês possam novamente pegar esse conteúdo. Estados Unidos, maior economia do mundo, maior potência econômica do mundo, com PIB aí em 2014 de 17,4 trilhões de dólares, hoje em dia, em 2019, já chega próximo de 20 trilhões de dólares. Então, é a maior economia, como eu disse, do mundo, é pujante, tem uma indústria extremamente diversificada, uma atividade industrial muito grande que exporta para o mundo inteiro. Então, é um importante país no mundo e, obviamente, se mantém como grande ator geopolítico mundial. Tem um grande poderio militar, né? Hoje desenvolve muita tecnologia nessa área bélica. Então, vai se configurar aí como um grande país ainda hoje nessa nossa geopolítica mundial, né? Temos a questão do protecionismo, arma comercial dos Estados Unidos, é uma forma ali dos Estados Unidos se proteger. Eu falei com vocês, os Estados Unidos ele vai utilizar armas, né, comerciais para evitar uma enxurrada de produtos estrangeiros em seu território, e com isso ele vai adotar o protecionismo, ou seja, a taxação, a imposição de impostos sobre produtos importados, né, uma forma aí de encarecer os produtos de outros países, para que quando esses produtos entrem no território estadunidense, eles entrem mais caros, né, do que os próprios produtos fabricados em solo
em solo norte-americano. Então, uma forma de proteção da indústria interna, né? Então, por isso que é protecionismo, porque ele vai proteger essa indústria, um sistema de proteção criado pelo Estado, né? Que vai restringir as importações de determinadas mercadorias. Os Estados Unidos fazem muito isso, sobretudo com mercadorias vindas da China. A China, que hoje em dia é um grande produtor, é um grande produtor aí de industrializados no mundo, né? Tem uma indústria muito forte, vai inundar o mundo inteiro com diversas mercadorias, então é uma forma de proteger essa indústria interna. Os Estados Unidos tem uma grande influência cultural, a gente conhece isso pelos filmes, a gente conhece isso pelo McDonald's, a gente conhece isso pelo fast food, a gente conhece isso por diversas características, sejam aí do cinema, seja da culinária, né? Os Estados Unidos que invadem o mundo aí com uma cultura que vai se confundindo aí com as culturas nacionais. O poderio militar, que eu já falei para vocês, eles têm bomba atômica, né? Tem grande poderio militar, um grande desenvolvimento tecnológico na área militar. Isso faz com que eles mantenham essa supremacia no mundo, né? Então, essa supremacia que vai estar atrelada ali à economia, que é muito forte, à produção, que é muito forte, ao poderio militar também, que é muito forte. Isso mantém essa supremacia dos Estados Unidos. O Japão, que até pouco tempo atrás era considerado a segunda maior economia do mundo, hoje em dia a terceira, perdeu para a China que está em vias, que está crescendo muito, e seu PIB já é extremamente grande, já mais que o dobro do que o PIB do Japão. Então, o Japão então, é a terceira maior economia do mundo, hoje em dia, próximo a 5 trilhões de dólares. É um país muito desenvolvido tecnologicamente, né? Tem uma população grande, que é uma população ali também que tem um índice de desenvolvimento humano muito bacana. O Japão, então, que mesmo tendo sido destruído lá na Segunda Guerra Mundial, Hiroshima e Nagasaki sendo bombardeadas, conseguiu se reindustrializar e conseguiu se recuperar economicamente, se tornou aí, como eu disse para vocês, durante muito tempo a segunda maior economia do mundo. Mas o que garantiu aí essa característica, né? O que garantiu que o Japão conseguisse se reindustrializar, se desenvolver, né? Se recuperar da Segunda Guerra Mundial? Sobretudo, o Plano Marshall foi um fator importante, porque eles conseguiram um grande aporte financeiro, eles não tinham, né, eles ficaram destruídos, então precisavam de um grande aporte financeiro, eles tiveram esse grande aporte financeiro por parte do Plano Marshall. A mão de obra que era barata e abundante, isso fez com que eles conseguissem ali garantir, né, esse processo de reindustrialização, longas jornadas de trabalho. O japonês trabalha bastante, né? Então essas longas jornadas de trabalho também fizeram com que as indústrias, né, as empresas japonesas conseguissem se recuperar. A fidelidade do trabalhador à empresa, o trabalhador japonês é muito fiel à empresa, ele começa trabalhando numa empresa e ele tende a ficar muito tempo de sua vida naquela mesma empresa. A aplicação de maciças verbas na área educacional, o Japão que investe muito em educação, e isso é muito importante. A educação ela acaba transformando o país, então a educação, esse aporte financeiro maciço na educação foi muito importante também para a recuperação japonesa, né? Então, não à toa que hoje é uma das melhores nações aí na área, né, da educação, né, que tem um dos melhores índices educacionais, e também a criação e aprimoramento de novas tecnologias. Japão, a gente sabe, né, que eles desenvolvem o tempo inteiro novas tecnologias, e o tempo todo ali se aprimorando, e isso faz com que, isso óbvio, né, está atrelado ali a uma melhor educação, né, a uma educação ali de qualidade, né? Se tem uma educação de qualidade, os jovens acabam aí criando, conseguindo se desenvolver, né? E acabam estudando mais tempo, e com isso acabam acabam dando ao país um maior crescimento nessa área tecnológica, nessa parte de conhecimento tecnológico. Isso é muito importante. O Japão também acabou sendo muito beneficiado com isso. Enfim,
Vimos também a Alemanha, a economia alemã também muito forte, a maior economia da Europa, né? Então vai estar aí ocupando o posto de maior potência aí do continente europeu, né? Um PIB aí também muito grande, entre os principais PIBs do mundo. Esse PIB alemão é um país muito, muito industrializado, tem uma indústria de ponta, então também por isso que vai ter essa grande envergadura geopolítica, sobretudo regional, na Europa, né? Então é a maior potência europeia, né? A maior potência da zona do euro, e com isso acaba tendo ali, sim, uma voz, né? Um poder geopolítico regional muito importante. Isso garante aí a Alemanha estar, né, entre esses países aí geopolíticos mais importantes do mundo, né, que tem aí uma influência bem grande. O Reino Unido, né, o Reino Unido que foi o país ali de origem da Revolução Industrial, que tem uma indústria muito forte, tem uma indústria pujante, obviamente também tem uma economia muito forte, vai estar figurando também entre as principais economias do mundo, e vai ter ali também uma grande área de influência na Europa, e isso garante também essa grande influência geopolítica. A França também, um outro país europeu que tem um PIB também muito forte, PIB aí de quase 3 trilhões de dólares, um PIB que garante também estar entre as principais potências econômicas mundiais, uma indústria também muito diversificada, fabrica desde aviões até automóveis, né, tem indústria aeroespacial também, enfim, uma indústria bem diversificada que garante também a França está figurando entre as principais economias e também entre as áreas geopolíticas aí, né, influenciando, né, regionalmente ali também a Europa. A China, né, a gente precisa falar da China. A China é um caso à parte, né, uma economia que cresceu assustadoramente nos últimos anos, que tomou a segunda posição do Japão e que em poucos anos assumirá a primeira posição das grandes economias mundiais, né, em um futuro próximo. A China vai ultrapassar o PIB dos Estados Unidos, já está próximo a cerca de 15 trilhões de dólares. Então, é uma economia muito pujante, muito forte e que vem crescendo muito nos últimos anos. E com isso, temos aí, né, a ascensão desse gigante geopolítico asiático, que é a China, uma forte industrialização, uma forte economia, um PIB extremamente alto e um forte poderio militar. Vai garantir aí a China estar entre essas áreas de influência aí, também no mundo. A Índia, que tem uma população também, assim como a China, extremamente grande, a China com 1,4 bilhão de pessoas e a Índia com 1,3 bilhão de pessoas. A Índia que também vem apresentando um crescimento econômico muito alto nos últimos anos, e vem tendo aí também uma diversificação na atividade industrial, uma área de tecnologia de ponta muito desenvolvida, sobretudo aí na fabricação, na produção de softwares, né? Então vai ter muitas exportar, né, cérebros, ou seja, vai mandar para outros países uma grande quantidade ali de cientistas, de pessoas extremamente capacitadas na área de tecnologia. Então, é um país também que garante aí, que tem aí também uma forte influência geopolítica, não só regional, como também mundial. E aqui temos também, né, para a gente poder finalizar, a Rússia, que mesmo tendo saído ali com a União Soviética, né, derrotada, nesse mundo bipolar, ela garante ainda a sua uma grande influência regional, também uma influência geopolítica mundial, sobretudo ali porque manteve ali, né, um grande conhecimento aeroespacial, tem uma economia também que é forte, tem uma população grande, tem, né, um poderio militar extremamente grande também, né, com muitos armamentos, né, com muito desenvolvimento tecnológico nessa área, e que vai garantir também a Rússia essa importância aí geopolítica também no mundo, mesmo nesse mundo aí pós Guerra Fria, pós esse mundo bipolar, nesse mundo multipolar, a Rússia também vai exercer influência. Beleza, galera? Então, fizemos um resumão de tudo, certo? De tudo que nós vimos até então, capítulo 28, 29 e 30. E agora eu vou pedir para vocês um exercício. Não vou mandar para vocês lista de exercícios nem nada. Eu vou pedir para que vocês façam
em tópicos, o que vocês consideram mais importante para o conteúdo da prova, certo? Então, peço que vocês façam isso e me passem lá no WhatsApp, né? Faz aí rapidinho, me passam lá no WhatsApp, que eu vou estar complementando isso que vocês forem colocando com o conteúdo que vai ser importante para a prova, beleza, galera? Então, vamos fazer essa atividade aí, uma atividade aí de análise desse conteúdo que foi estudado, para que vocês possam compreender os pontos foco, os pontos-chave aí que nós utilizaremos na prova, beleza? Então, dúvidas estão lá no WhatsApp para que vocês precisarem e, posteriormente, que vocês passarem esses tópicos, né, que a galera for participando, for mandando para mim a mensagem, eu vou fazendo a complementação desses conteúdos, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu, um abraço, até a próxima.